Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Faquinelli, eu sou advogado, especialista em direito processual e também atuo na área do direito administrativo, que é relacionado à administração pública, onde a gente trabalha com contratos e licitações. Toda e qualquer aquisição pública deve passar pelos regramentos federais, de lei federal, que regulamenta a maneira como se compra dentro do órgão público. É diferente de comprar como um particular, onde você seleciona ali, se às vezes você compra de alguém que você gostou, ou às vezes você compra um produto de melhor qualidade porque você optou por aquilo, mas dentro das regras do direito administrativo isso não pode acontecer. Nós precisamos necessariamente da ampla divulgação e também competitividade. Existem algumas ressalvas quando o valor é menor. Existem, por exemplo, a dispensa de licitação, que tem os requisitos especificados na lei. Tem também a inexigibilidade de licitação, que é quando o objeto é singular, que só aquele cara pode prestar aquele serviço. Um exemplo é a contratação de artistas, que é uma das inexigibilidades. Contratação também de escritórios jurídicos em áreas de atuação especializada, isso também é caso de inexigibilidade. Por isso, existem inúmeras maneiras de dispensar a licitação, mas todas elas são previstas em lei federal. A 8666 de 93 é a lei federal que regulamenta as licitações. Mas no ano de 2021 veio a começar a entrar no jogo, havia vigência da nova lei. 2021 veio a 14.133, que é a lei que regulamenta as novas formas de contratação pública. Essa nova lei dá mais celeridade, regulamenta melhor a preparação e o planejamento e garante também uma celeridade melhor e a obtenção da proposta mais vantajosa. Mas sempre, pessoal, sempre segue as regras de procedimento. Por isso que é interessante o direito processual. O direito processual, que é a minha área de especialização e atuação, ela busca intermediar, fazer o procedimento para poder pôr em prática aquele direito garantido por lei. Vou dar um exemplo aqui, sobre uma ação de uso capião, por exemplo. Uso capião é um direito estabelecido em lei, está tanto na Constituição Federal como no Código Civil. E o processo, ele está no Código de Processo Civil, é outra área. O direito da uso capião está lá. Pessoa que ficar por tanto tempo com interesse de dono tem direito a adquirir a propriedade por meio da posse. É o direito. Mas como que eu vou conseguir viabilizar esse direito para o meu cliente? É através do processo. E o processo, ele pode ser judicial, nesse caso da uso-capião, e também existe a uso-capião administrativa. Mas uso-capião, pessoal, estou dando como exemplo do direito material. O processo é a maneira de fazer com que aquele direito garantido por lei possa afetar a sua esfera particular de vida. Pode te beneficiar de alguma maneira, correto? Então é para isso que serve o direito processual. Nas licitações, a lei específica também traz um regimento procedimental. Como devem ser feitas as licitações, o que deve acontecer, quais documentos devem ser elaborados. E tudo começa com o pedido do secretário. Aqui no nosso município, que é Delta, e é um município pequeno, não tem, como por exemplo São Paulo, que tem pequenas prefeituras, as prefeituras adjacentes. Aqui nós temos poucos secretários, Tem o secretário de Saúde, Educação, Promoção Social, Esporte, tem secretário de Cultura e alguns outros. Mas tudo começa lá. Quando o secretário olha aquela situação e fala, a gente precisa comprar tal coisa para atender tal demanda. Quando o secretário, que é o ordenador de despesa, decide isso, ele tem que fazer todo o procedimento que está estabelecido em lei. Ele tem que fazer um projeto básico para iniciar o processo. Ele tem que trazer ali todos os elementos de objeto e justificativa, condições de participação, obrigações contratuais, tanto do contratante como do contratado, a fonte onde vai resgatar o recurso público para pagar aquela despesa. Então ele tem que trazer tudo isso em documento. Quando ele faz esse documento, ele remete, aqui no nosso município funciona assim, em alguns lugares funciona diferente pela forma de organização da estrutura, Quanto maior, mais segregado mais divididos são os departamentos. Então, aqui em Delta, quando acontece da necessidade da secretaria, eles mandam uma requisição com um projeto básico para o setor de compras. E o setor de compras, então, por decreto, aqui em Delta,
ele promove a cotação eletrônica. Ele utiliza um site chamado Comprasnet, um site do governo federal, que tem acesso às licitações de todo o território nacional. E lá é onde busca os parâmetros de preço para iniciar as licitações. Feito isso, depois que é apurado o preço médio, a contabilidade nos informa se há dotação orçamentária dentro da lei orçamentária do município para fazer a aquisição daquele produto. Feito isso, é elaboradas minutas de contratação. Porque quando se publica o edital de convocação, as pessoas elas precisam saber quais são as regras de contrato que elas vão se submeter. E já tem que ter a minutinha ali pronta, tudo quais são os critérios, ao que eu, licitante, vou me submeter quando ganhar as licitações. Porque eles não vão estabelecer a forma como eles vão prestar o serviço. Isso já está estabelecido. A licitação ela objetiva escolher a empresa que atenda aos requisitos do edital e tenha a melhor proposta. Aí pode também haver a diferenciação nos critérios de julgamento. O secretário vai escolher os critérios de julgamento. Pode ser por preço, por técnica e preço e de outras formas também. Mas o mais comum é pelo preço, critério menor preço. Marcas, pessoal, não pode ser escolhido. Eu não posso chegar ali e escolher, eu quero da marca tal, eu quero da marca Y. Não pode acontecer. Ganha a empresa que atende os requisitos do edital. Outro detalhe muito importante também é dizer que nós não podemos, como atuantes ali do procedimento licitatório, restringir a participação das pessoas a não ser que haja essas previsões em lei federal. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro que enquadre nos requisitos do edital pode concorrer para as licitações, tanto de Delta como também do Brasil todo. Essas licitações, pessoal, depois que faz todo esse procedimento de minuta e tudo mais, é feito a minuta também do edital, como vai se dar o evento onde vai ser selecionada a melhor proposta, aquela sessão pública. Aqui em Delta, os pregões nós costumamos fazer eletronicamente, porque dá mais amplitude de divulgação. E em poucos municípios pequenos tem implantado pregão eletrônico, porque nós temos municípios pequenos, nós temos por lei garantia de implantar somente em 2028, 2026, se eu não me engano. Mas enfim, vai um tempo ainda para implantar obrigatoriamente. Mas nós, aqui em Delta, já implantamos, pois também dá maior competitividade, consequentemente nós conseguimos melhores preços de mercado. É bom lembrar também, pessoal, que a prefeitura, o órgão público, ele contrata em grande demanda. Então, naturalmente, os preços eles são menores quando se trata de um processo de grande vulto, porque os fornecedores sabem que vai ter demanda, portanto, se tem demanda, vai ter oferta. Isso é lei de mercado. Feito isso, pessoal, o edital, a minuta nossa aqui dentro, tudo internamente, é encaminhado todo o processo para análise e parecer jurídico, onde o procurador, o advogado da prefeitura, que não sou eu já fiquei outra etapa, mas o da procuradoria, ele vai analisar toda a legalidade daquele procedimento. Muitas coisas, pessoal, é de ordem discricionária. O que significa isso? É da conveniência do gestor. Ele pode ou não optar por aquilo. Quando nós, cidadãos deltenses, escolhemos o gestor, escolhemos para que ele decida o que será feito. E quando o gestor nomeia seus secretários, ele nomeia para que os secretários entendam as necessidades das pastas e, consequentemente, solicitem aquilo que é necessário. Por isso, chama-se conveniência e oportunidade. Às vezes é necessário aos olhos de alguém, às vezes não. Pode ser que aquilo que é necessário aos olhos de um gestor não é de outro. E é onde dá o conflito de interesses de conveniência. E, pessoal, voltando aqui no procedimento, feita o parecer jurídico, nós recebemos novamente o processo e ele é encaminhado para as demais secretarias e atores do processo para manifestarem sobre os apontamentos jurídicos, quando há apontamento jurídico. Quando eles manifestam, se manifesta por alguma alteração ou manutenção do que está escrito, porque não é obrigatório atender o parecer jurídico, porque o parecer jurídico é consultivo, ele não é definitivo, certo? Então, o que está ali no parecer, o secretário pode falar, olha, eu penso de maneira diferente, há diversas interpretações, então eu vou por esse outro caminho. Isso pode acontecer, não há problema nenhum, não é ilegal, porque o parecer é de natureza, repito, consultivo. Então, o secretário, feito aquelas alterações,
aí é publicado o edital. E a lei federal, ela determina qual é o período de publicidade daquele edital. Aí cada licitação de cada modalidade tem o seu período específico, né? Na lei 8666, que é a mais antiga, o pregão ele tinha obrigatoriedade de permanecer publicado o seu edital por 8 dias úteis. Né? Na nova lei de licitações, 10 dias úteis, quando se trata de serviço, e 8 dias quando se trata de produto. Então tem essas peculiaridades. Quando o edital fica publicado o tempo suficiente, acontece a sessão pública, onde reúnem-se as pessoas, pode ser virtualmente, como eu disse do pregão, né, eletrônico, ou pode ser presencial. As sessões na Prefeitura de Delta, todas elas foram gravadas em vídeo e áudio e estão disponíveis em cada processo para consulta. As sessões via eletrônica estão com atas registradas no sistema Licitanet, que é o sistema utilizado para contratação eletrônica. Então, quando acontece essa sessão pública, é onde a gente vai analisar toda a documentação que o edital exige, que é certidões negativas de débito, para ver se não está devendo o Estado, a empresa tem que provar o ato constitutivo dela, que é o objeto social que atende aquele objeto da licitação, tem que trazer a capacidade econômico-financeira dela, porque às vezes ela pode não ter condições de cumprir o combinado, então tem que atender às regras do edital. Tem que trazer certidão de falência, declarações específicas da sessão, e estão todas lá. Feita essa análise, a gente passa para a disputa de preço. No caso do pregão, primeiro se analisa os preços para depois analisar as documentações. Então vai ter primeiro a fase de lance. Aí inicia a sessão, eu inicio e falo, olha, tá aberto, pessoal, o que vocês falam aí? Aí começa um fornecedor, fala um preço, aí o outro fala outro preço, cobre a proposta e vai cobrindo, e quem cobrir mais vence as licitações. Existe, por exemplo, um questionamento sobre o preço, o valor, né, muito baixo ou muito alto, tem muitos questionamentos a respeito disso. Mas lembra quando eu falei para vocês que o processo passa pelo setor de compras e faz um orçamento lá no Comprasnet? Pois então, é nesse orçamento que a gente tem um parâmetro de média de preço. Vamos supor ali que a gente compra uma caixa de lápis a R$ 8,00, é a média. Ah, mas um Faber-Castell é 12. Ah, mas um Color não sei o que é 6. Sempre tem a variação do produto. Então vamos supor que isso aconteça. Defina-se o produto. Mas chega lá na hora H, pessoal, esse produto atinge o preço de R$ 3,00, né? R$ 4,00. Um preço muito baixo. Mas por que isso acontece? Aí vai depender da forma de organização da empresa, porque a lei federal não traz critério objetivo de análise de inexequibilidade de preço. O que é inexequibilidade? É um preço que é inexequível, que não é praticável. Na lei federal, eu, como julgador ali, não posso definir se aquele preço é ou não inexequível imediatamente, sem um critério, sem um indício de impossibilidade de cumprimento. Então eu preciso disso. Já em caso de obra de serviço de engenharia, existe o critério objetivo, que é 70% do valor da obra. Ali tem. Se aquele preço, pegando o parâmetro que a administração fixou, lá no setor de compras, que ela fixou o parâmetro médio, se tiver 70% de desconto, é inexequível. Mas quando se trata de produto, eu não posso dizer sobre a inexequibilidade de forma objetiva. Eu preciso de indícios e elementos que indiquem isso. Mas, como eu disse para vocês, aumenta-se a demanda, também abaixa-se a oferta. É a lei de mercado, né? A oferta sobe, a demanda cai. Enfim, por aí vai. Quando se tem certeza da demanda, muito provavelmente se disputa num preço mais acessível, porque aquela demanda vai acontecer. Todo esse procedimento, pessoal, é feito e registrado documentalmente, tudo que foi dito. Quando se encerra a licitação e a disputa, acontece a homologação do processo. Então o prefeito vai falar assim, é o último mandatário. Depois que tudo aconteceu conforme a lei, ele vai olhar e vai falar, vou homologar isso aqui, vou pôr para andar. Basicamente isso. Feita a homologação, o fornecedor vai assinar o contrato. Ele tem o prazo útil lá, salvo engano, de 5 dias para assinar o contrato e começar o fornecimento do produto. Então, pessoal, esse é o procedimento geral, né? São as regras gerais de como acontecem as licitações, não só na Prefeitura de Delta, como em todo e qualquer órgão administrativo público. Eu fico muito agradecido por vocês chegarem até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, porque o assunto é um pouco complexo. E eu espero que vocês tenham gostado. Existem outros vídeos no canal. Eu falo de vários outros assuntos jurídicos. Muito obrigado mesmo de coração por ter chegado até aqui e até mais.